Olá, muito boa noite, 18 horas e 35 minutos desta quarta-feira, hoje dia 21 de dezembro de 2016, está no ar ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet, o nosso Estação Hamburgo, convidados mais do que especiais hoje, metade da turma está de férias, viu, Cauê? Foi por isso, então? Por isso o convite especial para ti hoje. Ah, boa. Achei que a era... turma hoje está... Mauro Blankenheim está em férias. Inclusive, ele não foi visto numa joalheria hoje à tarde na nossa cidade. Ele não foi visto. Não, meio-dia ele me disse, não, estou em férias. Aí ele está passeando pelo centro de Novo Hamburgo. São as férias dele, cada um vai tirar férias onde pode. É uma boa pedida, né? Se as coisas melhorarem, quem sabe muitas pessoas não venham tirar férias em Novo Hamburgo nos próximos anos. O que é uma coisa maravilhosa. Seria bom. O Fernando Marco trouxe 2 amigos dele que estão em férias, passando férias em Novo Hamburgo. Nosso grande auditório. Sexta-feira a gente falou aqui no programa, né, que as pessoas de casa às vezes não sabem, mas isso aqui é um programa de auditório. Atrás das câmeras tem uma grande arquibancada aqui com lugar para 120 pessoas, né? Mas como elas ficam muito em silêncio durante o programa, vocês não percebem. Sonha, Marcelino. Sabe quando a gente locou o espaço aqui embaixo da Vale TV? Naquela semana, foram 2 semanas, na verdade, de muita provocação, de muita pressão para cima de mim. Adão Anchal e o Fernando Rodenbusch me cobrando. Agora teremos um programa de auditório, então, na Vale TV. Um espaço maravilhoso, gigante, né? São 800 metros quadrados aqui embaixo. Imagina quantas centenas de pessoas dá para colocar ali embaixo. E aí o que acontece? Está lá parado. Nem coloquei nem cadeira para ninguém sentar lá, porque vai que esses loucos querem fazer o programa de auditório. Não vai funcionar. Beija Krumena, muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Bem boa contigo? Noite aos demais componentes da mesa. Boa noite aos telespectadores. Tudo bem? Vamos tricotar bastante hoje, né, Deja? Vamos. Já trouxemos o Cauê aqui para falar. Queremos saber como é que está esse novo secretariado anunciado pela prefeita. A prefeita diplomada já, né? Não é mais eleita, já é diplomada. Agora a prefeita diplomada. Em alguns dias estará... Só esperando vagar a cadeira. Só esperando que alguém desocupe o espaço para ela poder sentar lá. Muito bem. Recebendo hoje a presença do nosso queridíssimo Carlos Fortes. Fazia tempo que não aparecia aí. Fazia tempo, viajando bastante. Fico imaginando que está ganhando dinheiro. Olha. Quando os amigos somem, Cauê, é porque eles estão fazendo dinheiro, viu? Porque quando botaram eles piscina em casa. Dinheiro, tu sabe, né? Então, quando eles não estão... Agora eu tenho um pequeno para criar, né, Rodrigão? Tá correndo mais, né? 1 ano e 4 meses, então exige da gente correr bastante. Mas foi um ano de muito trabalho, né, cara? Foi. Esse ano, em especial, devido a esse movimento mais crítico aí que alguns segmentos vêm passando, a gente passa a ser uma alternativa para eles saírem da crise, para minimizar a queda, para realmente dar uma oxigenada na equipe. Então, graças a Deus, não temos do que se queixar. Né? Eu te vi cada dia numa cidade diferente. Do Rio Sim. Grande do Sul, de Santa Catarina, para cima, no centro Esse do país. Hoje eu até estava conversando com uns amigos meus, tá indo um jogo de pneu por ano. Fora as viagens que eu faço de avião, de ônibus, né, e tudo mais, mas no meu carro eu troquei em janeiro desse ano e agora em janeiro eu vou ter que trocar de novo. Não fica meio confuso assim quando acorda, saber onde é que tá? Olha, não, porque a gente já está acostumado com essa rotina, só que, como é que eu vou dizer, no meu negócio não tem rotina. Apesar de a gente estar sempre viajando, sempre na estrada, mas são culturas diferentes, são pessoas diferentes, são abordagens diferentes, né? E eu gosto muito disso. Então, enfim, sou um apaixonado pelo que faço. Vamos falar sobre novidades para 2017 em seguidinho. Fernando Marco. Carlos Fortes, nosso amigo. Fazia aqui. tempo que eu não te encontrava também. Ele disse que ele sempre acorda em situações diferentes. Quando eu era músico, eu sempre acordava com uma diferente. Com uma canção diferente, com uma música, entendeu? Eu imagino. Nos áureos tempos de saudosas boemias, né? De várias jornadas culturais ao longo das noites de Novo Hamburgo, nos diversos bares que, graças a Deus, com a graça e sabedoria de Satya Sai Baba, que é o meu guru,
que sempre esteve me acompanhando nesse período, muito embora eu não conhecesse ele muito. Eu conheço mais ele agora. Ele diz o seguinte para nós no dia de hoje, quarta-feira, dia 21 de dezembro. O homem sábio é aquele que controla a mente e purifica o coração, preenchendo-o com bons pensamentos. Controlar a mente é não falar algumas coisas também, né, Fernando Marcos? E aí eu gostaria... até porque vai ficar registrado... Não foi uma indireta. Não, foi bem direta. Foi uma direta, sabe que exatamente. Roupa suja a gente lava aqui ao vivo, e eu quero me retratar... Você estava em casa e ao vivo. Não, eu quero me retratar com o meu amigo Evandro Kasfel Schmitz, que a semana passada nós tivemos um embate, eu diria até um embate ideológico, né, entre um esquerdopata e um direitopata, entendeu? Entre um radical de esquerda e um radical de direita, coisa que nós não somos, com a batuta muito moderada, muito sábia, muito perfeita do nosso grande jornalista Dejair Krummenacher. E eu imagino a saia justa que o Deja ficou. Conseguimos dizer, o Mauro Blankenheim já estava até organizando duelo ali, 20 passos para cada um. Só para eu saber, por isso que tem o rolo de arame farpado ali fora, vai botar aqui no meio da mesa. Eu quero deixar de público aqui a minha admiração, meu respeito, meu carinho por Evandro Kasfel Schmitz. Não adianta. Se não fosse por nada, seria por uma coisa, que ele é um grande apoiador de uma causa muito importante, que é a causa do Centro de Valorização da Vida do CVV. Então, quando ele vem aqui no púlpito, nesse altar sagrado da comunicação, defender e falar sobre a grande problemática do suicídio, eu sou um irmão do Evandro Kasfel Schmitz. Eu não sei se ele ficou magoado com alguma coisa que eu falei, até porque nunca é nada pessoal, nós já tivemos grandes embates aqui, grandes duelos, né, em que... No campo das ideias. No campo das ideias, em que o vencedor, a vencedora sempre é a verdade. Mas, Fernando, o problema é que cada um de vocês tem a verdade de vocês, e a gente tem que aprender a tratar. Mas aí... E cada um tem a música de vocês, tem uns que gostam de funk, outros gostam de gospel, entendeu? Cada um tem as suas preferências. Agora, eu tenho certeza que tanto o Evandro quanto eu, o nosso desejo de um país melhor, de um país sem corrupção, de um país com honestidade, com austeridade, um país onde tenham mais avanços sociais. Eu sei que é desejo dele também. Então, aqui, eu estou registrando, eu não vou ficar naquela de falar nos bastidores, aquela coisa toda. A gente tem diferenças de ideias, sim, mas isso jamais pode nos separar, pode nos dividir. Pode fazer com que uma pessoa, por exemplo, me desadicione do Facebook. Pode fazer com que uma pessoa me bloqueie no WhatsApp, em hipótese alguma. Até porque eu não faço isso com as pessoas. Quando muito ali, não dou bola, sabe? Deixa passar. E é isso. Amém. Fernando, isso provavelmente só aconteceu porque sempre que outro colega vai fazer mediação num dia que eu não posso estar presente, como foi a quarta passada, só aconteceu porque eu peço para eles manerem nesses dias. Aí o Fernando Marco vem e... Eu tive que pedir intervalo antes do horário, porque a coisa estava ficando preta. Estava quente. Estava mais preta que as 3 camisas pretão hoje em dia. Estava quente. Estava quente, velho. Não. Mas tudo bem, né, Deixa? Entre mortos e feridos, todos sobreviveram. Todos sobreviveram, saíram abraçados, tudo tranquilo. Coisa boa. Ô, Carlos, época de Natal, hein? Como é que está sentindo a movimentação do nosso varejo, hein? Olha, eu tive hoje à tarde, eu saí aqui no centro, eu tive que comprar uma cadeirinha nova para botar no carro. Cresceu a criança? Cresceu, e os compromissos também. Eu estou sentindo assim um pouco tímido ainda, Rodrigo. Até eu falava com a minha esposa, né? E hoje nessa é quarta, época né? já era para estar assim, aquela loucura, já era para estar aquela correria, mas não está. Tanto que na loja que eu fui comprar, bem no centrão aqui de Novo Hamburgo, eu fiquei lá mais de meia hora e foi só eu e a minha esposa estava lá, a gente comprou, tranquilo, tudo. Nem parecia a véspera de Natal. Mas eu acredito também que o brasileiro, ele vai, se eu não me engano, quando chega ali na prorrogação, agora vamos comprar. Então, sexta e sábado, eu acredito sim que talvez esses dias que não estão tendo movimento vai ser compensado na sexta-feira e no sábado seguinte, porque não adianta, com crise ou sem crise, a gente tem que dar presente. Eu mesmo não comprei nada ainda dos meus amigos secretos, do presente para o Benjamin, para a Paula, para ninguém. E amanhã, que era um dia que eu ia ir comprar, eu não vou conseguir comprar, então vai ficar para sexta e para sábado. Então eu vou fazer uma rodada aqui, mais ou menos como eu fiz ontem. Quero saber de vocês assim, vai rolar um presentinho? Vai ter uma ceia de Natal legal? Como é que tá os preparativos para esse ano?
Olha, lá na minha família a gente tem o hábito, eu e meus irmãos, nós somos uma família de 4 irmãos, de passar o Natal juntos com as minhas cunhadas, sobrinhos, quando meu pai era vivo também, a mãe, todo mundo. Para nós não vai mudar nada, Rodrigo, porque já tem há anos que a gente faz a ceia, todo mundo divide o valor, não fica pesado para ninguém. Presentes, a gente se troca presentes, principalmente até porque a mãe faz sempre um amigo secreto, né? Então ninguém sai sem ganhar presente. E vai continuar, para nós vai continuar normal. Claro, os meus irmãos são empresários também e eles sentiram muito o impacto desse ano, foi difícil o negócio para eles, mas isso não vai também interferir no nosso final de ano, né? No nosso Natal pelo menos. E Fernando, como é que vai rolar o Natal? Geralmente o Natal, no nosso acordo judicial, né, o acordo da guarda, o Natal seria alternado. Num ano o Natal eles ficam comigo, os fofuchos, o Nanda e a Nanda, e no ano novo ficam com a mãe deles. Mas a gente fez um acordo que o Natal sempre fica com ela, até porque eles têm um irmão mais velho, né? Então, mas eu pego eles no dia 26 de dezembro e fico até o dia 15 de janeiro. Então a gente vai fazer uma festa de Natal depois, uma festa, como é que é, fora de época, né? Tipo carnaval fora de época, a gente vai ter um Natal fora de época daí. Já está a árvore lá pronta, lá, aí os presentinhos lá, aquela coisa toda, Papai Noel teve aqui, né? Até porque eu também acredito em Papai Noel, né? Acho que, né? Muito embora o Papai Noel esse ano, acho que ele vem mais azul do que vermelho, né? Porque... Que bom. Não sei. Tô tranquilo aqui. Não vou falar de futebol com o Carlos, porque o Carlos também tá meio choroso nos últimos dias aí. Cauê, como é que vai ser o Natal lá, Cauê? Olha... Já comprou presente pra família, Cauê? Não comprei para ninguém. Já avisou que não vai rolar ou vai rolar na última hora? Não, vai rolar, porque eu também tenho uma menina pequena, 3 anos, né? E quando uma criança entra na vida de uma família, porque não entra só na vida de um pai e de uma mãe, né? Então parece que o Natal volta a ter sentido, né? Porque quando a gente vai ficando mais velho, é pela questão da união da família, né? De estar junto com os próximos, uma coisa que talvez não acontece durante o ano todo, né? Mas quando entra criança, daí vira festa de novo, né? Então vai ter Natal, vai ser muito bom e só não vai ter ceia, né? Porque em casa de gaúcho não adianta, né? A galdeirada quando se reúne é churrasco, então... Vai ter churrasco. Churrasco. Picanha ou costela? Tu sabe que eu sou o fã número 1 da costela, né? Mas para agradar gregos e troianos, né? Para evitar discussões, né? A gente já tem tanta coisa que a gente chega na ceia de Natal para discutir. Se tu não leva a política para ceia, né, Cauê? E eu não levo, né? Mas daí eu tenho um vô que é militar, capitão aposentado, daí eu tenho... Né? Então é complicado, né? Eu evito, então já... Pelo menos a gente faz a costela e a picanha que agrada todos os gostos lá em casa. Tá certo, tá bem. E aí, Deus, como é que vai ser o Natal? Olha, em casa, com as minhas irmãs e 2 primos, né? Que também somos desgarrados, né? Sem pai nem mãe. Então, normalmente nós fizemos esses 5 pessoas, né? Aquela coisa normal de ceia e troca de presente, amigo secreto, essas coisas. Nada de extraordinário. Mas gostoso em família. Sim, aquela sim, coisa de estar junto, de estar curtindo. A árvore de Natal já está lá, gastando luz. A RGE agradece, né? A minha irmã, a Cris, ela já decora a sacada em outubro, né? Olha só. É uma grande fã do Natal, então. Ela gosta muito. Né? Mas sabe que a minha filha... Eu tô junto com ela, eu também sou apaixonado. Decora toda a casa, tá tudo pronto. A minha filha exigiu que se montasse a árvore de Natal exatamente 2 meses. Porque ela via lá, guardado na caixinha, e ela ficava, tem que montar árvore, tem que montar árvore, tem que montar árvore. Até que a mão dela não aguenta. E até porque a mídia começa já a dar Papai Noel chegando, não sei o quê, as crianças já Tem que começam... preparar, né? Tem que preparar. Já montou a árvore lá, Carlos? A gente não tem a cultura da árvore, Rodrigo. Até pela crença que nós temos, né? Sem simbolismo. Sem simbolismo, mas o presente tem. O presente tem que fazer parte. Sim. Tá bem, tá bem. Ô, Cauê, andaram me contando e um passarinho me assoprou uma história aí. Lá vem. De o que grande cavalo. em 2017, possivelmente o senhor não seja mais o editor-chefe do Jornal Canudos. É verdade. É verdade isso? É verdade. Aliás, Devemos ficar tristes ou felizes por isso? Olha, sinceramente eu não sei. Né? Eu acho que depende de cada um. Mas a partir de amanhã, exatamente, eu já não serei mais o editor-chefe do Jornal Amanhã é a tua Canudos. última edição? Amanhã é meu último dia, minhas últimas horas com meus companheiros de longa jornada. 7 anos de jornal, Então. né? Com uma saída ali no meio, né? Quando eu fui para o lado da publicidade. Atuei por 3 anos na Y Propaganda, uma grande agência aqui da cidade. Mas
uma história que vai ficar marcada na minha vida, né? Entrar com Aprendeu muito. 19 anos, estou saindo agora aos 27, então aprendi muito. Agora vem a segunda pergunta, né? Até eu estou pensando em fazer a segunda pergunta, mas vai para onde, tio? Vai para onde, Cauê? Bom, então eu vou contar exclusivamente aqui para os telespectadores da Vale TV que a partir do ano que vem costumo dizer estaremos, porque a minha atuação na área da cultura sempre foi coletiva, né? Então estaremos junto com o secretário Ralph Cardoso na Secretaria de Cultura. Tu vai trabalhar com o Ralph na Secretaria de Cultura. Exatamente. Fazendo o que exatamente, Cauê? Já tem noção do que Olha, te espera, do que vai ser tua rotina, noção. teu cotidiano? Muita noção, e eu sei que a coisa não é fácil, até porque algumas das ações, né, contra a prefeitura foram movidas por nós. Né, coisas do patrimônio histórico, algumas casas que exigiam, né, uma preservação por parte da prefeitura, né? Então atuamos várias vezes junto ao Ministério Público para impedir que aqueles prédios caíssem, né? Então agora talvez aí a gente tem que responder por algumas ações, né? Mas é justo, né? Quando tu acredita numa causa, tu defende ela até o fim, independente de que lado tu tá, né? E eu não vou deixar de defender o que eu sempre acreditei, né? Por estar no poder público ou por estar atuando nos coletivos da cidade. O coletivo vai junto contigo? De certa Olha, forma, tu representa esse movimento? Não, porque é um movimento coletivo, né? Então não existe absolutamente nenhuma liderança em nenhum dos tantos coletivos, né? Esse ano aconteceu uma coisa que eu sempre desejei na minha vida, que foi a junção desses coletivos, né? Na ocupação cultural da Casa da Praça, o antigo Canarinhos, né? Onde o nosso coletivo, Consciência Coletiva, o Manifesto Poesia, o coletivo Casa da Praça, né? São o Circo de Bolso, o Circo Pitipó. Então são vários artistas que estão ocupando aquela casa e promovendo as reformas. Então a gente promove os piqueniques culturais, o Natal Iluminado, que teve semana passada, foi lindo, sabe? Então toda a verba vai para consertar o telhado que está destruído, as goteiras que estão... Então, assim, isso a gente costuma dizer que é o trabalho coletivo, né? Então não existe uma liderança, né? Toda decisão ela é tomada em conjunto. Se um não estiver de acordo, ela não é tomada, né? Então, não posso dizer que eu represento os coletivos de forma alguma, mas que eu não deixarei de lutar pelos coletivos, isso eu posso dizer. De alguma forma, eles te imaginam como sendo um representante? Assim? Já teve alguma fala nesse sentido? Olha, ontem a gente repercutiu bastante a questão da escolha do Ralph como secretário, né? Todos receberam muito bem, né? Por ser um cara... E ontem, inclusive, né? Na primeira fala dele como secretário, no anúncio dos secretários na Câmara de Vereadores, ele foi perguntado por um jornalista, não me recordo quem é, né? Sobre o papel... Da TV Fevale. Exatamente. E um colega da TV Fevale, e ele destacou muito que desde do movimento Casa Velha que Novo Hamburgo não tinha uma coisa tão vibrante, e essa coisa vem da comunidade, é uma coisa orgânica, sabe? Então ele falou da importância do papel dos coletivos, né? Dos eventos que estão acontecendo, e tudo independentemente do poder público, ou seja, né, brotaram do meio brotaram mesmo, da necessidade, como muitas coisas surgem, né? Então, uma necessidade como de é forte quando brota da comunidade, né, desde... Então, vamos ver, né? Se ele mantiver essa mentalidade, eu fico muito feliz, porque ele não precisava ter falado aquilo ontem, mas não, ele fez questão de pontuar que a atuação dele vai ser nesse sentido, né? E cabe ao poder público, muitas vezes, se não puder ajudar, pelo menos não atrapalhar os movimentos orgânicos da cidade. Vamos começar a falar desse grande mar, né? Essa sopa que a nossa prefeita, a partir de ontem, ela tornou pública para toda a nossa comunidade, que vai ser o governo dela, o gabinete dela, a partir de 1º de janeiro. Ô Carlos, tu já soube dos nomes? Sim, eu acompanhei, inclusive pelo teu perfil no Facebook. E alguns eu conheço, outros não. E eu desejo sim que a Fátima faça um bom mandato como ela fez na CI, né? Porque a minha referência dela é de quando ela era presidente lá. Então, eu desejo assim realmente que ela consiga fazer um bom governo, apesar de ter alguns entraves aí que possam vir a complicar o mandato dela, mas
a gente torce para que Novo Hamburgo realmente entre novamente na rota da visibilidade, entre de novo, retome o prestígio que já se teve aqui, que era muito grande, e principalmente que a gente consiga sair um pouquinho só desse foco calçado e consiga disseminar e multiplicar a economia aqui em outras frentes também. Então, eu torço assim que ela realmente consiga dar esse up aí no município, né? E que todos que estão com ela também façam um bom trabalho, porque independente de partido, de ideologia, coisa assim, é importante que essa equipe que vai estar lá junto consiga fazer um bom trabalho dentro das suas secretarias e responsabilidades. Tem algum nome especial que tenha te chamado a atenção? Olha, me chamou a atenção... E aí eu já emendo a pergunta. Alguém que tenha te deixado muito feliz e alguém te deixado um pouco mais triste pela escolha? Olha, eu fiquei feliz de saber que o chefe de gabinete foi o candidato que nós apoiamos na nossa igreja, o Reiser. Então ele acabou sendo... PT do B, né? Ele não se elegeu como vereador, mas acabou assumindo esse cargo importante aí de chefe de gabinete. O Ralph também me chamou a atenção, porque eu me lembro até hoje do jingle da música dele, quando ele foi candidato, né? Que marcou aquela musiquinha, e fazia tempo que eu não via ele por aqui, enfim. Até porque também estou bastante fora agora, né, Rodrigo? Mas gostei do nome dele ter sido colocado para essa secretaria, penso que ele combina com a secretaria. E me chamou a atenção, eu estava lendo a secretária que é estrangeira ali, Quero ver quem vai acertar o nome dela. Não, impossível. Eu não sei ler o nome dela. Imagina falar. Paraskevi Bessa Rodrigues. Ela é grega de Atenas. Paraskevi. Exato. Paraskevi. Eu ia acertar. Paraskevi. Eu achei interessante, assim, e fiquei pensando, puxa, da onde será tirar essa mulher para ela, né? O próprio Faisal Caran também. Ela mora em Porto Alegre, né? Que ele veio para Novo Hamburgo, e se seguir a linha de trabalho que fizeram em Campo Bom, realmente... Foi 14 anos secretário de obras de Campo Bom. Inclusive, eu morava lá em Campo Bom quando ele era secretário, Rodrigo. Então, eu tenho certeza que o Faisal vai querer seguir a mesma linha de trabalho que foi feito em Campo Bom, né? Enfim, são esses pontos aí que me chamaram a atenção. Fernando, como é que tu avaliou, como é que tu recebeu essa nominata da nossa prefeita Sádio? Tem algumas surpresas, né? A questão do Ralph, por exemplo, foi uma... muito embora de um tempo para cá, tinha algumas especulações, assim, quando começou a surgir, a palpitar o nome do Ralph, algumas pessoas pensaram assim, mas um cara que sempre foi do campo da esquerda, né? Foi candidato a prefeito no partido que nem o PSOL, e foi vereador eleito pelo PT, né? Partido dos Trabalhadores. Né? O que é 4 minutos? Tá. Não, é tempo. Tá. Deu teu tempo já. Falou demais já. Tá, beleza. Não, o senhor sempre continua, menos Fernando. fala, né? Continua, Fernando. Mas enfim. A comunidade cultural aceitou bem o nome dele, é um nome de consenso. Eu acho que é um cara que tem um acúmulo, né? E que pode contribuir muito para a cultura de Novo Hamburgo. Isso a gente espera, né? Até porque quando se está no papel de oposição, agora a coisa fica muito mais fácil, né? Assim, de cobrar, né? E como eu passei 10 anos na prefeitura, agora, a partir do ano que vem, sendo oposição, a gente vai estar mais atento às questões, até porque a gente tem muito conhecimento do que acontece, do que rola na cidade, nessa questão que o Cauê falou dos tombamentos, né? Dos processos de tombamento, até porque a gente sofre o problema de toda a cidade, que é o problema da especulação imobiliária e desse choque entre o que é de interesse coletivo e o que é de interesse privado. Eu volto a dizer que eu acho uma lástima tu vincular a Secretaria de Habitação junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Eu acho que são duas temáticas diferentes, e se fosse uma pessoa ainda que tivesse algum conhecimento de regularização fundiária, que eu acredito que essa nova secretária não tem, ela é sócia de uma empresa de arquitetura, mas nessa área de regularização fundiária é uma situação muito específica, e que nos últimos 10 anos, nos últimos 9 anos, é que houve efetivamente uma política voltada para esse setor, que eu considero, reputo assim, o setor mais importante dentro da administração,
que é a regularização fundiária exatamente daqueles lugares que a maioria das pessoas não conhece, né? Pelo menos as pessoas que moram no centro. As pessoas não sabem onde que fica, a maioria das pessoas não sabe onde que fica a Vila Palmeira, nem a Vila Kipling, nem os loteamentos irregulares da cidade, que aqui em Novo Hamburgo nós temos 100 áreas, mais de 100 áreas de interesse social gravadas no plano diretor. Agora já são 113. 103, exatamente. Que merecem toda uma atenção, todo um cuidado especial, exatamente. E que política efetiva de regularização fundiária só teve nos últimos 9 anos, a verdade é essa, né? Por conta de um governo que estava voltado especificamente para essas áreas. Então, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar muito, vai cobrar muito, né? E agora na condição de advogado também, porque até esse ano eu não podia advogar, né, contra a fazenda pública que me remunera. Agora eu não tenho mais esse vínculo, esse viés com a administração a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Então a gente vai estar conversando com essas comunidades, vendo a viabilidade, a possibilidade de ingressar com os processos de regularização fundiária para efetivamente as pessoas terem lá a sua escritura, o seu direito garantido de moradia, né? Então, e outro ponto positivo, que daí é uma coisa que a gente fica muito feliz, entre os tantos nomes que foram apresentados no secretariado da Fátima Daut, eu acredito que tem um assim especial que eu particularmente fiquei muito feliz, tive a oportunidade de cumprimentar ele hoje, quero mandar um abraço para ele, que é o meu amigo querido Udo Sarlet. Eu acho que esse cara, sabe, o vínculo que ele tem com o meio ambiente, só o nome dele por si só já justifica a nomeação, pelo que ele representa dentro da questão do meio ambiente, pelo carinho, pelo cuidado que ele tem com os animais abandonados, pelo conhecimento que ele tem, por exemplo, do Parcão, que é uma área de 53 hectares, que é o nosso pulmão aqui de Novo Hamburgo. Então, eu acho que tem algumas decisões acertadas da Fátima Daut e outras que a gente não conhece, porque tem muitas pessoas que vieram de fora, né? Aquela crítica que se fazia em relação ao governo do Luiz e do Tarcísio, que trazia muita gente de fora, está se reproduzindo quase que da mesma maneira. Tem muita gente de fora também, né? Então, isso longe de ser uma crítica, até porque eu nunca entendi que uma pessoa vindo de fora seria algum demérito, pelo contrário, é um acúmulo em determinadas áreas, né? Isso, a gente quer ver agora essas pessoas morando em Novo Hamburgo, trabalhando em Novo Hamburgo, trabalhando por Novo Hamburgo. Muito bem, muito bem. Vamos fazer um intervalo e depois a gente repercute com o lado de cada mesa. Temos a nossa foto de hoje. Olha que maravilha aí, Deja. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.